Se você fez cirurgia bariátrica e teve reganho de peso, ou se conhece alguém que fez cirurgia bariátrica e acabou tendo esse reganho após a cirurgia bariátrica, fica aqui que hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou a Teresa Miller, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a dimensão emocional e subjetiva da experiência pós-bariátrica. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo que eu usei para embasar o vídeo de hoje. Então, só para dar um contexto, a cirurgia bariátrica no Brasil, ela é considerada um tratamento efetivo e ela é considerada uma estratégia duradoura para obesidade grave e controle de comorbidades. Só que existem desafios no pós-cirúrgico, porque muitas vezes muitos indivíduos fazem a cirurgia bariátrica e acabam não tendo a orientação necessária antes de realizar a cirurgia para que se trabalhe todo esse lado emocional que tem muito a ver com a relação daquele indivíduo com a alimentação. O artigo que eu usei fez uma pesquisa com indivíduos que fizeram a cirurgia bariátrica e tiveram reganho após 1 ou 2 anos. Então, esses pacientes eles não conseguiram alcançar essas perdas significativas de peso ou retomaram o peso após cirurgia. E a gente vai falar hoje desse desafio emocional desse reganho de peso. O que tem por trás disso? Em um primeiro momento, que eu quero deixar bem claro é que isso não significa fracasso, não significa falta de disciplina ou falta de força de vontade. Isso muitas vezes reflete uma falta de orientação antes e durante o período cirúrgico. Eu até conversei no Instagram, que eu abri uma caixinha de perguntas e perguntaram sobre esse tema. Conversei com algumas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e disseram que a orientação com relação ao aspecto psicológico por parte dos profissionais é muito baixa. Essas pessoas fizeram há alguns anos essa cirurgia, algumas conseguiram manter a perda de peso, outras não conseguiram. No entanto, elas me relataram o quanto faltou para elas essa orientação. Então, o que isso significa? Que muitas pessoas fizeram essa cirurgia e não aprofundaram na relação que elas têm com a alimentação. E é muito fácil, após 1 ou 2 anos, após cirurgia, voltar a ter aqueles antigos hábitos, seja uma alimentação cheia de ultraprocessados, sedentarismo, enfim. Isso não só com relação à cirurgia bariátrica, é muito fácil mesmo a gente voltar aos hábitos antigos. Só que isso também acaba fazendo com que esses pacientes que reganharam o peso após a cirurgia bariátrica demonstrem uma sensação de derrota muito grande. Eles sentem que eles falharam consigo mesmos. Só que, como eu disse, isso também tem muito a ver com a falta de orientação por parte dos profissionais. E muitos também têm muita vergonha de ter reganhado peso, dos comentários, até das pessoas próximas que souberam que aquele indivíduo fez a cirurgia e acabam fazendo alguns comentários sobre aquele peso, após a cirurgia bariátrica, e comentários do tipo, mas para que foi fazer cirurgia se não foi para se cuidar, enfim. Muitos também se culpam muito, tem uma autocrítica imensa por ter retornado a esses hábitos antigos, como eu falei, e também apresentam uma sensação muito grande de desespero, uma angústia frente a esse ganho de peso e muitas vezes a perda de controle diante da comida. E como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar aqui de alguns aspectos que podem estar relacionados a esse reganho pós-cirurgia bariátrica. Então, em primeiro lugar, tem a dimensão psicológica, que é a ansiedade e a alimentação emocional. Muitos indivíduos que fizeram a cirurgia apresentam uma instabilidade emocional, uma ansiedade significativa, depressão, e acabam buscando conforto na alimentação. Então, a alimentação acaba sendo uma válvula de escape. E isso acaba gerando um ciclo de frustração. Então, aquele indivíduo se sente frustrado, busca conforto na alimentação, acaba ganhando peso, fica mais frustrado, sente mais culpa, mais sensação de fracasso, e isso acaba sendo uma bola de neve, infelizmente.
Então a gente pode ver que a relação com a comida, se ela não for trabalhada desde o início da ideia de fazer cirurgia bariátrica, isso acaba dificultando o pós-operatório, porque a comida ela pode ser um mediador emocional, ela pode ser utilizada como uma estratégia de enfrentamento, por exemplo, para tentar regular os sentimentos negativos por meio da alimentação, também como uma forma de lidar com a solidão e com a tristeza, buscando alimentos mais calóricos. Então, nisso a gente vê um padrão de alimentação muito emocional. Não existe uma alimentação que seja puramente fisiológica. A alimentação tem sim aspectos emocionais, em maior ou menor grau. Todo mundo vai comer ou não comer por questões emocionais, só que nesses casos a gente vê que isso é muito frequente. Então, a intensidade com que a pessoa lida com as frustrações, com as angústias, com a ansiedade, com a comida é muito grande. Então, é a intensidade, a frequência que a pessoa acaba usando a alimentação como esse regulador emocional. E também tem uma questão muito importante que pouco se fala nesse campo do reganho pós-cirurgia bariátrica, que o corpo mudou, mas as emoções permanecem. A cirurgia, ela trata o corpo, né? Ela trata essa perda de peso inicial, ela trata o controle da obesidade, mas a dinâmica psíquica permanece se isso não for trabalhado. Então, as questões emocionais que levaram a esse comportamento disfuncional com a alimentação pode continuar presente, e isso facilita esse reganho de peso. Então, se a gente fosse colocar numa trajetória temporal do reganho de peso, em primeiro lugar, depois do pós-operatório, pode entrar a perda de peso expressiva e a motivação elevada, o que a gente chama de lua de mel. Que a pessoa perde muito peso, se sente muito bem, se sente confortável no próprio corpo. E aí vem o segundo ponto, que é a marca de 1 ano da cirurgia, que começa as dificuldades, né, da manutenção do peso. E aí essa pessoa possivelmente pode começar a se sentir mais angustiada com relação ao próprio corpo e descontar as emoções na comida. O terceiro ponto dessa trajetória do reganho pode ser o distanciamento cirúrgico, ou seja, uma retomada gradual das experiências anteriores com a obesidade, que significa voltar àqueles velhos hábitos. E em qualquer área da vida, a gente tem uma tendência muito grande a voltar a ter padrões antigos, seja de comportamento, de pensamento, sentimento, enfim. E no padrão do comportamento alimentar não é diferente. E aí, nessa trajetória do reganho do peso, o quarto ponto é o reganho. Então, vem as incertezas, o medo e a manutenção do retorno desses hábitos alimentares inadequados e também, muitas vezes, o sedentarismo. E se a gente for colocar comportamentos de risco relacionados a esse padrão alimentar, a gente pode classificar principalmente 3. O primeiro é o transtorno de compulsão alimentar, então o indivíduo ele ingere uma grande quantidade de comida num curto período de tempo com a sensação de descontrole. O segundo padrão é o beliscar constantemente, muito presente em indivíduos com uma ansiedade elevada. Eles acabam ingerindo pequenas porções ao longo do dia. E a alimentação noturna também, que a gente denomina como a síndrome da alimentação noturna, como um padrão que pode acontecer de forma recorrente, que o indivíduo ele acorda de madrugada e tem uma grande ingesta calórica e depois volta a dormir. E aí vocês devem estar pensando, então o que fazer? Qual que é o caminho? É um cuidado qualificado, especializado para essa área. Então, um acolhimento das questões subjetivas, sem julgamento por parte dos profissionais, compreender essa relação única que cada paciente acaba desenvolvendo com a alimentação, com a obesidade e também com a própria cirurgia. A gente vai precisar de um tratamento multidisciplinar envolvendo psicólogo, nutricionista e médicos e um acompanhamento contínuo para que esse indivíduo ele tenha um suporte emocional além do procedimento cirúrgico. A cirurgia é uma partezinha do todo,
que é o tratamento de perda e manutenção de peso, para que esse indivíduo não acabe voltando para esses padrões antigos de alimentação e reganhando peso. Então, se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso, já encaminha esse vídeo, comenta aqui se você tem alguma colocação, se você já fez, como foi, se você foi orientado, que eu quero saber. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima. Um beijo!